Você já ouviu falar dos famosos leprechauns, aqueles pequenos seres travessos da mitologia irlandesa? Mas e se eu te dissesse que a verdadeira origem deles é muito mais antiga do que as histórias populares que conhecemos? No vídeo de hoje, vamos explorar o mito do Lushorpan, uma criatura misteriosa e mágica que deu origem aos lendários leprechauns. Vamos descobrir como essa figura evoluiu no folclore, suas características originais e como ele se tornou o guardião dos potes de ouro que todos conhecemos. Não perca essa jornada pelas raízes dessa lenda fascinante. Se liga aí que vai ser foda! Os Lushorpans são figuras antigas da mitologia irlandesa, cujas raízes remontam a tempos anteriores à popularização dos leprechauns. O termo Lushorpan se origina do irlandês antigo, significando pequeno corpo, refletindo sua estatura diminuta e aparência peculiar. Inicialmente, eles estavam associados ao elemento aquático, sendo criaturas ligadas às águas e rios, uma conexão que se perdeu ao longo dos séculos, quando essas figuras migraram para os mitos da terra. A descrição dos Lushorpans os pinta como seres pequenos, de pele enrugada e com características de velhice, muitas vezes vistos com longas barbas e vestindo roupas de cores vivas, como vermelho ou verde, que se tornaram símbolos dos leprechauns mais tarde. Embora possuíssem um ar travesso, os Lushorpans também eram conhecidos por seu vasto conhecimento sobre o ouro escondido e os mistérios do submundo. Acredita-se que eles guardavam tesouros enterrados e possuíam habilidades mágicas ligadas à proteção dessas riquezas. Com o tempo, os Lushorpans evoluíram para os leprechauns que conhecemos hoje, guardiões de potes de ouro no fim do arco-íris e mestres da astúcia e da trapaça. No entanto, os Lushorpans mantêm um ar de mistério que os separa dos leprechauns modernos, sendo figuras mais profundas e enigmáticas, com uma conexão mais forte com as antigas forças da natureza e do desconhecido. A transição do Lushorpan para o leprechaun moderno é um exemplo fascinante de como figuras míticas podem evoluir ao longo do tempo. Enquanto os leprechauns, como os conhecemos hoje, são retratados como seres travessos e astutos, sempre ligados à busca por potes de ouro e à boa sorte, os Lushorpans eram figuras mais misteriosas e espirituais, com uma profunda conexão com o mundo natural e os conhecimentos ancestrais. No início, o Lushorpan era visto como um guardião de águas sagradas, rios e fontes. Sua ligação com o elemento água refletia a crença de que essas criaturas desempenhavam um papel vital na proteção de certos lugares considerados sagrados na Irlanda Antiga. Era comum que esses seres fossem associados a riquezas escondidas, mas não no sentido materialista de um pote de ouro, e sim de um conhecimento valioso sobre o mundo natural e os elementos. Esse aspecto os tornava guardiões não apenas de tesouros, mas também de sabedorias antigas, herdadas dos tempos mitológicos. Com o passar dos séculos, à medida que as tradições folclóricas irlandesas foram se transformando, o Lushorpan começou a perder sua conexão com as águas. Ele foi progressivamente reinterpretado como uma figura mais terrena, ligada às colinas, campos e, finalmente, ao ouro enterrado. Nesse processo de transição, ele também foi se fundindo com outros elementos do folclore irlandês, como elfos e fadas, adotando características mais brincalhonas e gananciosas que se tornariam marcas registradas do leprechaun. Assim, o leprechaun moderno emergiu como um ser menor e mais travesso, frequentemente ligado à fortuna e à trapaça, sempre tentando escapar de quem tentasse capturá-lo. Essa versão do Lushorpan carrega ainda o eco de sua origem antiga, como guardião de tesouros, mas sem a profundidade espiritual de seus primórdios, tornando-se uma figura popular no imaginário cultural, mas muito distante de sua forma mística original. As histórias e lendas sobre os Lushorpans são repletas de mistérios e desafios envolvendo tesouros escondidos, enganações e encontros raros com mortais. Uma das lendas mais famosas fala sobre o rei Lushorpan, um líder dessas criaturas que, cansado da vida submersa nas águas, resolveu viver entre os humanos. O rei trouxe consigo um imenso tesouro, que ele escondeu em um lugar secreto na Irlanda. Esse tesouro nunca foi encontrado, mas, desde então, a fama dos Lushorpans como guardiões de riquezas cresceu, e muitas pessoas passaram a buscar seus segredos. Os Lushorpans são habilidosos em se esconder e, quando capturados, são conhecidos por tentar enganar seus captores com promessas de desejos ou pistas para encontrar ouro. No entanto, enganar essas criaturas é uma tarefa difícil. Eles são descritos como mestres da trapaça, capazes de fugir mesmo nas situações mais complicadas.
Uma história popular fala de um homem que capturou um Luchorpan e exigiu saber o local de um tesouro. A pequena criatura, percebendo que não havia como escapar, apontou para uma árvore e disse que o ouro estava enterrado ali. O homem, desconfiado, amarrou uma fita vermelha na árvore para marcar o local e correu para pegar uma pá. Ao voltar, percebeu que o Luchorpan havia amarrado fitas vermelhas em todas as árvores da floresta, confundindo completamente seu captor. Essa tendência a enganar os humanos faz dos Luchorpães figuras intrigantes, e muitas das lendas retratam encontros com essas criaturas como lições de esperteza e prudência. Em algumas histórias, os mortais acabam aprendendo que a ganância e a impaciência são fraquezas que os Luchorpães podem explorar facilmente, usando truques engenhosos para escapar. Com o passar do tempo, esses contos moldaram a figura dos Luchorpães como protetores de riquezas escondidas e sábios mestres do engano, um legado que ecoa nas histórias dos leprechauns modernos. Embora os Luchorpães sempre foram conhecidos como guardiões de grandes riquezas. Assim como os leprechauns, seus descendentes mais famosos, essas criaturas míticas escondiam seus tesouros em lugares de difícil acesso, como o fundo de poços, cavernas remotas ou mesmo sob grandes pedras que apenas eles sabiam como mover. Esse aspecto de protetores de ouro fez com que eles fossem temidos e cobiçados por aqueles que buscavam fortunas rápidas. As lendas sugerem que os Luchorpães acumulavam essas riquezas ao longo de séculos, algumas vezes retirando-as de navios naufragados ou mesmo tomando-as de outros seres sobrenaturais. Eles mantinham um vínculo profundo com a terra e, por isso, sabiam exatamente onde esconder seus tesouros de forma que ninguém jamais os encontraria. Poucos humanos tiveram a sorte de cruzar com um Luchorpan, e menos ainda foram capazes de arrancar deles qualquer riqueza. Esses pequenos seres possuíam uma habilidade excepcional de enganar seus captores. Aqueles que tentavam forçá-los a revelar a localização de seu ouro logo percebiam que os Luchorpães eram mestres em escapar e despistar seus perseguidores. Muitas histórias falam de mortais que, cegos pela ambição, seguiram pistas falsas deixadas pelos Luchorpães, acabando em locais inóspitos e vazios. Com o passar dos séculos, essa fama de protetores de tesouros passou a ser associada diretamente aos leprechauns. Na mitologia moderna, o leprechau é visto como o principal guardião do pote de ouro no final do arco-íris, mas as raízes desse papel remontam aos Luchorpães. A transição para a figura do leprechau trouxe um tom mais travesso e brincalhão, enquanto os Luchorpães eram vistos de maneira mais enigmática, como seres antigos e sábios, com um profundo conhecimento das forças místicas da Terra. O Luchorpan, assim como os leprechauns, era conhecido por sua extraordinária habilidade em enganar e escapar de situações complicadas. Essas pequenas criaturas mitológicas, descritas como seres astutos e rápidos, usavam sua inteligência para frustrar os mortais que tentavam capturá-los na esperança de adquirir suas riquezas. A fama do Luchorpan como mestre da trapaça é amplamente retratada em diversas lendas irlandesas, onde ele frequentemente iludia aqueles que o perseguiam. Uma das táticas mais comuns do Luchorpan era negociar com os mortais que o capturavam. Segundo as lendas, quem conseguisse pegar um Luchorpan teria direito a exigir um desejo ou a localização de seu tesouro. No entanto, esses pequenos seres sabiam manipular a situação a seu favor. Eles prometiam grandes fortunas ou uma pista para encontrar o ouro, mas sempre usavam sua astúcia para despistar e confundir seus captores. Em muitas histórias, os Luchorpães distraíam os humanos apontando para um local específico ou oferecendo pistas falsas, e quando o mortal se distraía por um momento, a criatura desaparecia, deixando-o de mãos vazias. Um conto famoso fala de um homem que capturou um Luchorpan e exigiu que ele revelasse onde estava enterrado seu pote de ouro. O Luchorpan o conduziu até um campo cheio de plantas e apontou para uma delas, dizendo que o tesouro estava enterrado ali. O homem, sem uma pá para cavar, amarrou uma fita vermelha na planta para lembrar o local e foi buscar suas ferramentas. Ao retornar, ele ficou atônito ao ver que cada planta no campo tinha uma fita vermelha idêntica, tornando impossível encontrar o tesouro. Essa história ilustra a genialidade e o senso de humor do Luchorpan, que sempre tinha uma saída estratégica em mente. O Luchorpan, embora hoje pouco mencionado pelo nome, é a raiz das histórias modernas sobre leprechauns, criaturas que se tornaram ícones da cultura irlandesa e popularizados em filmes, livros e séries. O Luchorpan era originalmente uma figura enigmática e muito mais complexa, associada aos mistérios das águas e aos segredos ocultos da natureza.
Ao longo dos séculos, suas características se fundiram com outros mitos celtas e evoluíram para criar o personagem conhecido como Leprechaun, o guardião dos potes de ouro e símbolo da travessura. Na cultura popular atual, os leprechauns são retratados como duendes maliciosos que adoram pregar peças nos humanos. Eles aparecem em filmes como Leprechaun 1993, uma franquia de terror onde o Leprechaun é uma figura malévola em busca de seu ouro, e também em obras mais leves e divertidas, como em O Clube dos Oportunistas, de 2011, onde a criatura é retratada como um ser sortudo e travesso. Essas representações estão longe do enigmático LeChorpin original, mas ainda mantêm a essência de sua natureza astuta e manipuladora. Essa transformação da lenda demonstra como as tradições orais e os mitos evoluem com o tempo, adaptando-se às culturas contemporâneas. O LeChorpin, que outrora era visto como um guardião de segredos e águas sagradas, passou a ser mais identificado como um ser terrestre, associando-se a riquezas escondidas e à sorte. A transição para o Leprechaun moderno é um reflexo dessa mudança, onde o mistério foi substituído pela travessura e a riqueza material. Ainda assim, a influência do LeChorpin persiste nas representações modernas. Sua habilidade em enganar e escapar é um tema central em muitas histórias envolvendo leprechauns, e a obsessão dos humanos em capturá-los e exigir seus tesouros é um eco direto das antigas lendas. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.